panteão geral ou por sociedade? Esse aqui é o tema da discórdia. Porque eu peguei pra mim, antes desses escolherem, aí o Jesus escolheu e o Marcelo vai falar, não, eu quero esse. Aí, Marcelo. Chega por último e quer sentar na janelinha. Né? E isso porque eu ensinei pra ele a técnica de reservar lugar, né? Ele insiste em não... Mas... Eu gosto de ver perigosamente. Quando a gente defende um panteão geral ou por sociedade, a gente tá já também um pouco mimetizando a vida real aqui, né? Porque quando o Marcelo falou dos interesses dos deuses, que os deuses têm interesses e justificativas de existência baseado na natureza e nas ações dele, a gente remonta ali em Henry Drummond, no final do século XIX, que ele cunhou o termo Deus das Lacunas. O Deus das Lacunas era o quê? Quando pegar, por exemplo, aqui os nórdicos, quando eles viam um arco-íris, eles falavam, não sabiam explicar. Falaram assim, pô, aquela é uma ponte que liga Midgard até Asgard. E é por lá que os deuses descem de Asgard até aqui para fazer o que quer que tenham que fazer. Até que hoje a gente sabe que são partículas de água suspensas no ar que se refratem à luz e ela vai dar aquela cor diferenciada pela desintegração da luz branca ali em diversas frações. E isso deixou de ser uma função divina. Passou a ser simplesmente uma explicação científica. E aí o Deus das Lacunas o Deus existe para explicar fenômenos que as pessoas não conseguem explicar. À medida que esses fenômenos vão passando a ser explicados, os deuses vão ficando até menos poderosos. E a gente remonta novamente à ideia do vermelho de que a magia vai acabando até a tecnologia tomar conta de tudo. A partir do momento que todos os fenômenos forem explicados, Deus não tem mais poder nenhum. Até semana passada, quem era dono dos raios era Zeus. Hoje a gente descobriu que é uma Thor, né? Mudança, é uma mudança ali nas cargas dos elétrons entre a nuvem e o solo. Enfim, como são culturas diferentes, sociedades diferentes, eles possuem lacunas diferentes. Uma pessoa que vive no meio do deserto não está se preocupando por que aquele rio congela. Porque não vai congelar ali no deserto. Então essa não é uma lacuna que existe na vida dele para ele explicar. Do mesmo jeito que provavelmente alguém que vive ali no meio do mar, no subterrâneo, no subaquático, quer dizer, não vai ter dúvida, perguntar, tipo assim, o que é aquele redemoinho de areia ali? Então, são lacunas diferentes que são de acordo com a sociedade onde a pessoa está inserida. Por isso que eu acho interessante existirem panteões por sociedade, porque as pessoas têm necessidades diferentes de explicar a natureza ao redor dela. E aí, mesmo que eventualmente essas necessidades se sobreponham, o panteão greco-romano que o diga, tudo a mesma coisa, porque estava ali todo mundo um do lado do outro, as dúvidas eram as mesmas e eles só mudavam os nomes. Então, eventualmente, alguns deuses vão ter a sua função sobreposta ali, tipo, o deus dessa região aqui é o mesmo do outro ali, mas essa daqui tem um deus específico sobre talheres de peixe. Só que essa outra aqui, que é de cima da montanha, não, ele tem um deus específico sobre espeto de churrasco. Então, são deuses diferentes por necessidades diferentes. Eu acho que isso que é o mais importante em diferenciar panteões por sociedade. E ambos merecem ser adorados. Tanto os momentos diferentes. garfos para peixe quanto os espetos de churrasco. Vou fazer um contraponto, mas só porque eu me sinto obrigado agora. Eu acho que essa explicação é uma explicação antropológica excelente. No mundo real, ela funciona maravilhosamente bem, porque ela vem da premissa de que a mitologia é a criação humana, né? Ou seja, os deuses, essa lógica, né? Tipo, o deus, quem decide que Bifrost, né? É uma ponte, não sei lá, um fenômeno qualquer, são as pessoas que criam um mito de origem para aquilo. No RPG, isso muda um pouco. Por quê? Porque no RPG existe a premissa, o panteão independe. Então, o panteão anão, ele independe dos anões. Né? Essa é a grande premissa. A grande dificuldade no RPG é porque no RPG os deuses existem. De verdade. De verdade. Esse é o atuam, né? Eles existem, assim, existem sinais e eles têm avatares e eles se manifestam, etc.
Então, e aí é por isso que acaba sendo curioso, né? O panteão anão. Por que não tem o deus anão do peixe? Por que não tem o deus anão do peixe? Os anões podem comer peixe. Não tem pra você, infiel. Entendeu? Mas assim, esse é o ponto. Eu acho que a dificuldade que você cria nesse momento é que a lógica de criação dos panteões é essa. A lógica de criação dos panteões é essa. O panteão anão está todo relacionado ao que se estabelece no sistema como a vida, o dia a dia dos anões. Os anões têm todos os motivos para criarem esses deuses dessa maneira. Há um deus da forja, o deus da invenção, o deus da guerra, o deus do calor, etc. Então, sim, a premissa de criação dos deuses é essa. Os anões teriam motivos para criar a sua mitologia desse jeito. Os halflings teriam motivo para criar. Os elfos teriam motivo para criar. Mas os deuses existem a despeito disso. É isso que eu acho, às vezes, complicado dos panteões societários. É que, em tese, esses deuses precedem. E aí você fala, porra, você inverte a lógica. Ou seja, surgiram 6 deuses anões. Existem 6, sei lá, 20 deuses anões. Um deus maior, 5 deuses menores e um monte de semideus, uns pedrinhos. E aí esses caras se juntaram e falaram, então a gente vai criar um povo. Aí o cara fala, eu quero que esse povo seja bom forjador. Aí vem o deus anão da barba, eu quero que esse povo tenha barba. Então beleza, então você tá invertendo a lógica. Esse povo foi criado dessa maneira e gosta de fazer o que faz, porque os seus deuses os criaram dessa maneira. Tinham esses interesses, né? Tinham esses interesses, então você tá invertendo a lógica. E tudo bem. Tudo bem. Moradin quis criar seu povo da rocha. Ele criou o povo da rocha que fosse tão duro quanto a rocha. E por isso os anões são desse jeito. Então você faz uma inversão do processo de criação. E se você faz isso, ok. Você aceita. Os deuses élficos criaram algo que fosse fluido como a água dos rios, que fosse harmônico como é a natureza. Beleza. Então você deu um mito criador. Mas é porque o processo de criação do lore pelos designers dos jogos, em geral, ele passa por essa lógica do Deus das Lacunas. Mas dentro do mundo é esquisito que aconteça isso, porque na verdade é o processo inverso. Existem esses deuses e aí você não tem absolutamente nenhum motivo para não existir um deus anão do peixe. Mas se existisse um deus anão do peixe, talvez os anões gostassem de peixe. Ou seja, o problema é que a sociedade passa a ser moldada pelos deuses que os criaram, e não o contrário. Então não são os deuses que representam o negócio, não, os deuses vieram e criaram os seus interesses. Essa é a grande premissa do panteão societário. Aí, beleza, se você faz isso, eu acho que faz sentido. Entende? Eu não gosto do panteão societário, assim, eu aplico, inclusive. É que eu acho que ele cria uma profusão tão enorme. É, mais difícil de você controlar, principalmente se fosse eu, né? É isso, porque assim, o cara pensa, porra, existe o D&D, existe o panteão, nossa, existe um panteão das principais raças do livro, das principais espécies. Beleza, o livro base lá do 3.0 tinha 6 raças, 7 raças. Então você tem 7 panteões pequenos, cada um tem 5, 6 deuses, 35 deuses mais 20 deuses, você tem 55 deuses, tá tudo bem, tá administrável. Vai ver o D&D quinta edição. Você tem 35, 40 espécies jogáveis. Se cada uma dessas tiver um mini panteão de 5, 6 deuses, quantos deuses já deu nisso aí? Mas é exatamente nessa que você cai na metodologia de criação do seu cenário. Se o seu cenário é para ter 135 deuses diferentes, cara, faz. Agora, se você acha que vai ser inviável, você pode criar, por exemplo, um panteão só, com 10 deuses, e eles são adorados por todas as espécies que vivem. Que é o que o D&D faz. Você pode explicar por isso, né? Porque nesse mundo é assim. Sim. E outra coisa, você não é obrigado a criar todos. Você pode falar, existe um panteão Halfling. Existe um panteão Halfling. E aí, à medida que você precisar, o jogador ele falou, eu quero ser um Halfling clérigo. Mas eu quero ser clérigo de uma divindade Halfling. Você fala, cara, então vamos lá. Vou aproveitar o panteão Halfling que já existe, eu vou criar um próprio. Você quer sugerir um deus aí? Que deus você quer? Eu quero que eu tenha o deus Halfling do inverno. Mas aí você ainda pode fazer um outro ponto de vista, que eu acho que até um ponto de vista de alguns sincretismos, que é o mesmo deus, só que representado de forma diferente. É isso que eu ia falar. O deus do vinho do Halfling é o mesmo deus do vinho élfico, só que representado diferente. Aí você cai numa situação onde você simplifica questão de poder, divisão, regra. Você só vai ter um nome. A divindade que serve para os elfos são diferentes por causa dos nomes. O que eu adotei no Eras foi o seguinte: os deuses anões, específicos dos anões, foram os primeiros anões criados, que foram adorados como líderes
e foram ganhando status divino pela adoração. Os deuses élficos também do mesmo jeito. Os deuses humanos, não. Os humanos, eles adoram os efeitos naturais e as entidades poderosas. E aí os Halflings foram os últimos, então eles podem adorar qualquer divindade, para eles tá bom. Só que existem divindades, existem energias, entidades que são tão genéricas, tão poderosas e tão individuais, independente das sociedades, que elas são divindades para todos. Então você tem aqueles deuses que são deuses élficos, porque eles são elfos, adorados como divindades, os anões adorados como divindades, e os espíritos, entidades, seres poderosos que são adorados como divindades, mas são gerais. E aí você acaba tendo um panteão um pouco amplo, só que serve para todos os jogadores, para todas as sociedades, para todos os que você tem lá. E você também pode escolher, por exemplo, adotar divindade sem ser a divindade da colher de sopa, do espeto de churrasco. Você pode adotar, por exemplo, sensações, fenômenos e emoções. E aí você concretiza isso daí em entidades e resolveu o seu problema. Se você quiser, aí fala assim, mas peraí, eu vou fazer uma sociedade, o reino tem, 2 milhões de habitantes, é um reino grande, bem desenvolvido, ele tá chegando já na Alta Idade Média, tá quase passando aí pro renascentismo, e tá naquela... E aí eu vou ter que ficar com um monte de divindade solta Não, cara, você vai fazer a associação de acordo com a sua necessidade. E aí você vai ter só que tomar cuidado com a nomenclatura e a regência, né? Essa divindade faz o quê, rege o quê e o porquê. Enfatizar. É uma solução boa? Faça isso bem organizadinho, bem bacaninha. Porque senão daqui a pouco você tá assim, não, porque os anões foram pra guerra com os elfos por causa do deus fulaninho. Mas o deus fulaninho também é adorado pelos elfos. Aí temos um problema, entendeu? Tipo, o mesmo deus mandou os dois, entendeu? Aí você fica, mandou. Pode ser, tipo, é o deus da guerra, ele quer mais que os caras entrem em guerra, né? Que é mais pra você fregue, né? Ele vai fazer um sofá pra todo mundo bater o dedinho. Entendeu? Então, assim, você só tem... Eu acho que só o tema, o interesse, a forma como age, às vezes tem que você ter um certo cuidado. Mas essa pode ser uma solução. O fulaninho... E isso, na verdade, acontece no D&D. No D&D, eles falam que os gigantes, por exemplo, adoram o Moradin, que é o deus... O Allfather lá, o criador dos anões. Mas a representação que eles têm do Moradin não é a mesma dos anões. Que os anões veem ele como um anão sem face na forja. Os gigantes veem ele como um gigante sem face na forja. Ele é o deus dos anões, mas para eles ele é um gigante. Tudo bem. E a gente tá falando aqui de panteão, politeísmo, etc. Mas nada impede também que só tem um One Above All. É um Deus só e é isso. E você pode... E todo mundo vê ele do jeito que quer, né? E você pode basear também, não só no monoteísmo, né? Como também na crença dualista. Uma divindade boa, uma divindade má, igual é o cristianismo. Aí fala assim, não, o cristianismo é monoteísta. Não. Se você acredita que existe o diabo e o diabo é inimigo de Deus, então você tem duas divindades. Pensa bem aí no que você tá seguindo na igreja, cara. É isso porque a gente tá citando religiões com divindades, né? Você pode ser animista. Sim, aquela pessoa que não come. Isso. Você pode fazer seu povo ser animista. Não, porque na verdade tudo que existe, tudo que é vivo tem um espírito. E esses espíritos são poderosos, são ancestrais. Quando eles não estão em forma física, eles estão aí circulando. Nada te impede de fazer isso. E você também pode fazer tudo que a gente falou, né? Esse povo vê esses espíritos, não sei o quê, mas na verdade o outro povo entende que esses espíritos são manifestações do Deus da natureza. Sim. Do Deus da floresta. Né? Ou que é só um nó, só um cara só e tem várias formas. Ou o resto é santo, ou o resto é demônio. As pessoas... E aí tem uma civilização específica que fala, gente, isso é fogo fato. Isso aí é porque vocês não têm capacidade de ver o todo. O cara vai falar, isso é só gás. É só gás de todo.